de começo, então eu vou seguir a ordem natural das coisas, tá bom? Então vamos seguir a ordem natural das coisas. Questão 1, que diz o seguinte, olha só. Assinale a opção que indica o texto que não representa uma publicidade. Deixa eu só tirar aqui, pronto. Que não representa uma publicidade, interesse comercial, e é muito importante a gente frisar esse ponto aqui, ó. Ele quer o que não representa uma publicidade. E ele diz o que é publicidade, ó. Interesse comercial. Mas uma propaganda, e ele diz o que ele entende por propaganda, uma campanha de orientação pública. Né? Vamos usar os itens, e o item A diz, procure um plano de saúde, pois a proteção médica lhe traz segurança e tranquilidade. O item B diz, o Hospital Lusitano recebe clientes de todos os planos de saúde. O item C vai dizer, compre remédios genéricos, são mais baratos e igualmente eficazes. O D diz, Dorona é o remédio altamente eficaz no combate à dor de cabeça. E o item E vem e diz, os médicos deste hospital foram altamente elogiados pelos pacientes. Procure-nos. Bom, onde é que nós não temos aí uma publicidade com interesse comercial e sim uma propaganda? Né? Uma publicidade e uma propaganda podem ser entendidas aqui nesse contexto quase que como sinônimas, né? Mas uma propaganda no sentido de ser uma campanha de orientação pública. Observe bem que, quando eu digo interesse, quando ele diz publicidade e interesse comercial, na minha cabeça veio grana. Quando ele diz no item os médicos deste hospital foram altamente elogiados, procure-nos. Há uma grana aqui, há uma venda de um produto, né, que é a saúde, há um hospital sendo colocado aqui, como vocês estão vendo. Eles foram altamente elogiados, uma tentativa de persuadir. O Dorona traz aqui a marca registrada do medicamento e diz que ele é altamente eficaz, olha, o altamente elogiado, altamente eficaz, ou seja, subentendido está, compre Dorona. Né? Então, a publicidade no interesse do comércio. Né? O item C, compre remédios genéricos, aí o compre, a grana aparece aqui, são mais baratos, né? O interesse comercial surge. O item B, Hospital Lusitano recebe clientes pagam. Né? Temos uma marca aqui, assim como tínhamos Dorona, uma marca lá atrás, no item D. E o único item que traz o que ele está dizendo aqui, que é uma propaganda. Sim, uma propaganda, procura um plano de saúde. Não deixa de ser uma publicidade, não deixa de ser uma venda, né? Uma incitação a uma venda. Procura um plano de saúde. Agora, veja a história da orientação pública. Quando ele chega e diz assim, meu povo, olha só, pois a proteção médica lhe traz segurança e tranquilidade. Ele está falando onde está aqui o interesse financeiro. Não é? O interesse financeiro ele não é explicitado, ele não é notado, por isso que o item verdadeiro é o item A. Beleza? Queria saber... Bom, no chat parece que temos uma pergunta aqui. Não temos nada ainda no chat. A Gareza dizendo boa noite, bora lá, tamo junto. Gareza dizendo aqui. Pronto. Vamos à próxima, então? Todo mundo compreendeu? Ficou alguma dúvida? Essas questões da FGV são punks, né? Tudo de boa aí? Espero que sim. Vamos lá. Coloquei água tão gelada que minhas mãos ficaram molhadas aí quando eu peguei a xícara não pela asa. Pronto, a Thaísa disse que estava tudo certinho. Vamos lá, então? Questão 2, meu povo. Vamos para 2. A 2 diz assim. Todas as frases a seguir mostram dois segmentos. Assinale a opção em que a inversão de posição desses segmentos torna a frase inadequada. Muito FGV, muito a cara da banca, ela já fez isso várias vezes, é importante mencionar. Bom, a gente tem que considerar nesse movimento aqui duas coisas, gente. Professor, o que eu tenho que considerar para resolver essa questão? Bom, todas as vezes que a FGV trabalhou com esse modelo, ela quer que você observe dois pontos.
Primeiro, o aspecto gramatical dessa inversão. Ou seja, gramaticalmente, se é possível fazer a troca. Se não há algum erro, alguma quebra de paralelismo, algum problema de natureza de pontuação, de concordância. Né? E a segunda parte é a parte semântica, que diz respeito ao sentido. Né? Ou seja, a gente vai falar da lógica desse texto, né? No caso, dessa reescrita. Bom, leiamos o item A. Foi um homem sábio quem inventou Deus. Ou seja, o que ele quer é que a gente faça o seguinte movimento. Quem inventou Deus foi o homem. Tá? Então, a ideia é essa. Vamos ler todos, depois a gente faz as inversões, tá bom? Então, o item B. Deus criou o homem, porque ficou desapontado com o macaco. Vamos ler a outra. Sem inverter ainda. Se os fatos contradizem os profetas, pior para os fatos. D. O sábio verifica, o filósofo raciocina. Item E. Cumprir vosso dever, deixai o resto aos deuses. Né? Então, partindo da premissa de que essa inversão possa causar alguma avaria gramatical, ou seja, alguma coisa se solte, se quebre, se desordene, ou os sentidos sejam prejudicados, vamos lá. No item A, gente, a inversão é totalmente possível, porque quem inventou Deus, não sei se vocês percebem, é o sujeito oracional do verbo foi. Quem inventou Deus foi o homem sábio. Né? Veja que nós temos aqui uma construção que invertida fica até melhor no final das contas. O item B, Deus criou o homem porque ficou desapontado com o macaco. Bom, essa aqui é muito interessante porque a gente pouco lê estruturas iniciadas por porquê. E olha, nós estamos diante de algo bem simples. Você sabe que eu posso começar uma frase com se, né? Ó, se houvesse paz na terra, os homens seriam mais felizes. Né? Ó, embora a comunidade venha sofrendo bastante, vírgula, há esperança de que tudo melhore. Né? Ou então, a fim de que tudo se resolva, o governo decretou tal medida. Aí vem o para quê, né? Não, para que não, perdão. O porquê, que é o elemento que vai chamar atenção nessa questão. Quando a gente lê, ó, porque, aí eu vou colocar aqui, ó, a água chega a 100 graus, ela ferve. Né? Ó, veja, porque a água chega a 100 graus, ela ferve. Se eu colocasse na ordem direta, seria melhor. A água ferve porque chega a 100 graus. Seria totalmente possível e seria até mais interessante. Mas, professor, quando eu leio dessa forma, não me agrada. É verdade, eu também concordo que não é muito agradável do ponto de vista do entendimento. Mas eu vou dizer uma coisa para você: é totalmente correto fazer isso. Ou seja, porque ficou desapontado com o macaco, Deus criou o homem. Essa troca é totalmente ok, assim como a troca do item A era ok. Tá bom? O item C diz: se os fatos contradizem os profetas, pior para os fatos. Pior para os fatos, se os fatos contradizem o profeta. Ok, nenhum problema. Temos uma conjunção aqui no caso agora, uma condicional, aqui era uma conjunção porque causal. Né? O item D, gente, a inversão de o sábio verifica, o filósofo raciocina, essa troca, observe que não faz nada. É uma troca que não... Tipo assim, o ato de o filósofo raciocinar não impede de o sábio verificar. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, está tudo em paz. O item é o item problemático. Veja, não é exatamente por uma questão de gramática. O problema é de semântica, de lógica. Ele diz: cumprir vosso dever, deixai o resto aos deuses. Vem cá, se eu invertesse, eu vou dizer: deixai o resto aos deuses, cumprir o vosso dever. Veja, quando eu inverto essas duas estruturas, primeiramente, não sei se vocês concordam, que, por uma questão de lógica, a gente faz a nossa parte e conta com a ajuda de Deus. Né? Ou seja, olha, eu vou fazer a minha parte e se Deus puder me dar uma força ali, eu agradeço.
né? Eu vou estudar para caramba, vou me dedicar, e que Deus me dê aquela força final para eu passar, né? Então, a lógica é, primeiro a gente faz o nosso, depois Deus chega e nos ajuda. Agora, dizer, deixai o resto aos deuses, cumprir vosso dever, primeiro parece que Deus tem que primeiro fazer o que ele tem que fazer e só depois que você cumpre o seu dever. Há um problema de lógica, de raciocínio do ponto de vista do que representa essa frase. E uma outra coisa, né? Que também é semântica. Quando eu leio deixai o resto aos deuses, lendo logo de cara assim, começando a ler a frase, deixai o resto aos deuses, cumprir o vosso dever. Peraí, os deuses têm que ficar com os restos? Com o resto? Deixai o resto. Ou seja, o que sobra, o que ninguém quer, não faz sentido. Então, há uma inadequação. Veja que ele não fala nem erro gramatical, ele fala inadequação. E é isso mesmo, é inadequada essa reescrita, essa mudança de posicionamento, porque cria um problema de lógica. Estou dentro do chat. Alguma dúvida? De boa? Ótimo. Vamos para 3, terceira questão. Bom, essa daqui é uma daquelas que, meu Deus, que banca maldita, né? Que banca chata. Esse povo não é de Deus, professor. Vamos lá. Qualquer falante tem a intuição de que, muitas vezes, com as palavras, queremos dizer mais coisas do que aquilo que significam. Com esta frase, está fazendo frio. Se dizemos isso numa sala com a janela aberta, nosso interlocutor entenderá que estamos pedindo que fechem as janelas. Faz sentido, não faz? Ele diz: qualquer falante tem a intuição, né, de que as palavras dizem mais do que elas estão exatamente dizendo. Aí ele coloca isso aqui, ele supõe esse exemplo, né? Alguém que chega e diz: está fazendo frio, e essa pessoa está perto da janela, essa pessoa, quando ouvir essa frase, vai deduzir, vai inferir, ou seja, vai interpretar essas palavras da seguinte forma: essa pessoa está pedindo para eu fechar a janela. Né? Uma dedução totalmente possível. Então, o que ele diz aqui? Não. O que ele diz aqui? Vamos voltar. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte. Peraí, que eu peguei uma coisa errada. Quero pegar a caneta. Ó, quando ele diz assim, essa mensagem implícita, a mensagem implícita aqui é, que mensagem implícita é essa? Pedir para que fechem as janelas, mostra algumas características básicas. Assinale a opção que apresenta a característica que está em desacordo com essa mensagem. Essa mensagem que é a que peça que fechem as janelas. É uma mensagem intencional, porque, de fato, o emissor deseja que fechem as janelas. Bom, isso é de acordo. Isso é ok. Ele disse essa frase com uma intenção. Em vez de ele ter dito, por favor, feche as janelas, ele disse, está fazendo frio. Talvez para ser educado, não conhecia essa pessoa. E aí a gente está no mundo aqui da imaginação, mas com muita lógica. Tá? Muito bem. É uma mensagem inferida e contextual, com toda a certeza do mundo. Essa mensagem aqui, ela é inferida. Isso é interpretar textos, né? E não está expressa semanticamente com as palavras empregadas. Não, e de fato não, ela não está expressa semanticamente com as palavras empregadas. É mais ou menos assim, né? Imagina que o seu time do coração jogou bola ontem, perdeu o jogo, aí um amigo seu, uma amiga sua que gosta muito de futebol, mas que torce para o time contrário, ou seja, não torce pelo seu, torce pelo rival, chega e diz para você: bom dia, tá tudo bem com você? Né? O seu time levou uma peia no dia anterior. Então a pessoa chega e diz: bom dia, fulano de tal, bom dia, fulano de tal, tá tudo bem com você? Claro que essa mensagem ela é uma mensagem textual, mas ela traz algo extra, que o extra é ironia, né? Dizer, ó, eu sei que seu time perdeu,
Eu sei que você está zangado, né? Vai tirar um sarro. É exatamente o que está sendo dito aqui no item B. O item C diz: é uma mensagem imediata, no sentido de que é o primeiro significado que se mostra na mente do interlocutor. O interlocutor, cuidado, o locutor foi o que falou. O interlocutor foi o que ouviu e que estava perto da janela aberta. Então, aqui é o locutor e aqui é o interlocutor. Ora, quando ele diz que é uma mensagem imediata, no sentido de que é o primeiro significado que se mostra na mente do interlocutor, não. Não é a primeira mensagem. A primeira mensagem que a gente compreende é a mensagem literal. Está fazendo frio. Aí tem hora que você se toca. Ah, ele está querendo que eu feche a janela. Entende? Então, quando a mensagem como ela precisa ser inferida, deduzida, não é a primeira informação. É que nem assim, né? Imagine uma pessoa chega para você numa sexta, um amigo, um colega de trabalho, ou uma pessoa do seu trabalho, não vou dizer colega, vou dizer uma pessoa do trabalho, chega e diz para você assim, na sexta-feira à noite, expediente já encerrando, a pessoa chega e diz: e aí? O que você gosta de fazer nas suas sextas-feiras à noite? É uma pergunta. Só que é uma pergunta carregada com uma informação que vem ali extra, né? Que você vai deduzir num exercício duplo de que você primeiro vai entender o que ele diz, o que é que você costuma fazer às sextas-feiras à noite, depois você vai entender, deduzir, essa pessoa está me convidando ou querendo me convidar a sair hoje à noite. Ela não quer simplesmente saber o que é que eu gosto de fazer sexta-noite. Ela tem interesse, ela está tentando me chamar para sair. Só que essa informação ela vem só depois. Imediatamente entendemos as palavras, depois deduzimos. Então, o item C é o item falso, é o item que está em desacordo. Ok? Veja o item D, que é bem difícil. O item D diz assim, ó, é uma mensagem que nunca representa uma concreção da informação explícita. Vamos tentar entender isso. O que é uma concreção? É porque, como a gente está deduzindo, não dá para afirmar que seja exatamente aquilo. Toda dedução é uma hipótese. Entenda isso. Toda dedução é uma hipótese. Toda inferência é uma hipótese. Então, se eu chego para você e digo, o que você gosta de fazer às sextas-feiras à noite? Você pode deduzir, essa pessoa está querendo me chamar para sair. Ou você pode deduzir, essa pessoa é curiosa demais. Essa pessoa é muito fofoqueira. Eu posso deduzir muitas coisas diante dessa pergunta. Agora, deduzir que ela está me chamando para sair é uma dedução lógica, mas é uma mensagem que nunca representa a concreção. A mensagem deduzida, ela não é exatamente concreta, porque você não está na cabeça da outra pessoa, exatamente. Você não sabe exatamente qual é a intenção dela, o que é que ela quer de fato. Então, ela é uma mensagem que nunca representa uma concreção. Concreção seria o quê? Ser exatamente isso, aquilo que eu deduzi. Então, toda dedução parte da premissa de que eu posso estar deduzindo uma coisa errada. Há outras possibilidades de dedução. Ok? Por exemplo, aqui a pessoa poderia simplesmente estar saudando o frio. Há quem goste de frio. Por exemplo, aí em Teresina, a maioria aqui é de Teresina, é bastante quente. Aqui também Fortaleza é bastante quente. Quando a gente vai a um lugar que esfria um pouquinho, a gente gosta do frio. Oh, que legal, que bom que está fazendo frio, né? Ou seja, não necessariamente eu estou incomodado com o frio, posso estar bastante feliz com ele. Então, essa dedução é sempre hipotética, como eu dizia. E o item E diz que é uma mensagem que traz uma informação que se acrescenta explícita. Sim, a imagem, a informação deduzida, ela se acrescenta explícita, mas não a restringe, também não a nega. Exatamente. O que estava explícito não é negado, não é corrigido, é apenas um extra. Ok? Muro das Lamentações. Vou para dentro do chat. Ninguém no Muro das Lamentações. Está todo mundo anestesiado. Está todo mundo. Que bom, então, que está tudo de boa, né? Não estamos, professor, não estamos enlouquecendo. Isso é ótimo.
Muita viagem, a Sheiliane está dizendo. Muita viagem. É a banca, né, gente? A gente não pode. Mas, assim, vocês entenderam há uma lógica, mas, aquilo que a Sheiliane falou, é muita viagem. Não vou nem mentir. Para sair da viagem, olha aí uma que não é de viagem, que bom. Olha só, vamos ler aqui. Na frase, vamos só destacar em marca-texto, não se deliberam sentimentos, ama-se ou aborrece-se conforme o coração quer. As três formas do vocábulo se são respectivamente classificadas como. Vamos aqui, né? Vamos primeiro com uma teoriazinha aqui rápida. 10 centavos de teoria, 10 centavos de teoria. Vamos? Vem comigo. Só lembrar isso aqui. Quando o verbo é transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, mais a partícula se, que vai surgir depois, é o famoso sujeito paciente. Tá? E essa estrutura, que vocês estão vendo aqui, esse se, é o pronome passivador, partícula passivadora. Beleza? Por outro lado, se a gente tem verbo transitivo e indireto, né? Verbo intransitivo ou verbo de ligação mais a partícula se, esta partícula se é o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, nós não sabemos onde está o sujeito, quem ele é. Ele existe, mas ninguém sabe quem ele é. No outro, o sujeito está alienado, ligado ao verbo, né? Só que ele é paciente, ele sofre uma ação verbal. Beleza? Vamos nessa, então. Aí a gente precisa da regência nessa hora, né? Não se deliberam sentimentos. Quem delibera, delibera algo. Eu posso deliberar um procedimento, deliberar um ato. E aqui nós temos uma coisa deliberada. Né? Um detalhe, professor, mas a partícula se está antes do verbo. O senhor colocou aqui depois, meu povo, só para ninguém enlouquecer aí à toa. O se, o pronome pessoal, se, a partícula passivadora, assim como o índice de determinação do sujeito, são elementos móveis. Eles podem estar antes do verbo, na posição de próclise, no meio do verbo, na posição de mesóclise, e depois do verbo, na posição de ínclise, como vocês sabem. Então, tá? A posição aqui não muda nada. O que importa é ter o tipo de verbo alienado ao pronome, tá bom? Então, volta comigo. Quem delibera, delibera algo. Está aqui o se, pronome é passivador. E ó, o sujeito, ó, sentimentos. Sentimentos é o sujeito paciente. O primeiro se é um pronome passivador, uma partícula passivadora. Tá bom? E outra, professor, por que o se está antes do verbo? Acho que você já sabe. O não é uma palavra atrativa, né? Muito bem, aí ele diz, ama-se ou aborrece-se. Todos nós sabemos que o verbo amar é um verbo transitivo direto. Eu amo os meus filhos, por exemplo. É um verbo transitivo direto. Mas se eu digo que, assim, eu não amo, eu já amei, ama-se muito, etc. O verbo amar aqui, gente, é um verbo intransitivo. Lembre-se, todos os verbos podem ficar intransitivo. Todos. VTDs, VTIs, VTDIs, verbos de ligação, todos podem, eventualmente, ficarem intransitivos. E aqui, ó, ama-se ou aborrece-se. Sim, quem aborrece, aborrece algo, aborrece alguém. Mas aqui a gente não tem o algo aborrecido. Não temos o algo amado. Não. Esses verbos são intransitivos, mas índice de indeterminação do sujeito, como vocês estão vendo. Professor, item A é. Pergunta. E se eu tivesse assim, professor? Se eu tivesse assim, ama-se a vida. E agora? Mudou? Mudou. Porque agora quem ama algo, ama alguém. O se agora era pronome passivador. E a vida seria o sujeito paciente. A vida é amada. Assim como eu digo, não se deliberam sentimentos. Sentimentos não são deliberados. Ama-se a vida é amada. Entendeu?
Aqui só tem assim, ama-se, intransitivo, aborrece-se, intransitivo. E foi. Alguma dúvida? Temos três frases, três afirmações no chat? Não. De boa. Podemos ir? Foi embora, né? Próxima questão. Quinta questão diz o seguinte: os verbos achar, encontrar, descobrir, deparar com, podem, veja, podem. É um podem, né? Ou seja, ele não está dizendo são. Podem ser considerados sinônimos. Podem, eventualmente. A frase em que um desses verbos foi mal selecionado, veja, ela não diz errado, ela diz mal selecionado. Muito provavelmente, essa questão é uma questão que nós vamos nos sair dela pela semântica, mais uma vez. É a lógica, é o emprego indevido de uma palavra, é um vocabulário que foi mal pensado para a frase. Ok? Vamos ler então. Se achares 3.000 réis, leva-os à polícia. A questão anterior foi item A. Ok? Chiliane. Beleza? De nada. Vamos lá, voltando aqui. Se achares 3.000 réis, leva-os à polícia. Se achares 3 contos, leva-os a um banco. Bom, eu acho que todo mundo concorda que é possível achar dinheiro. Vocês já acharam dinheiro, provavelmente. Né? Está ali no chão, parece uma nota de 10 reais, você pega, tem ninguém perto, tem como descobrir, é possível achar. Né? Alguém perdeu. Muito bem. O uso do achar aqui está devido. Né? O item B. Quando se encontrou com o assaltante, ficou preocupado com o dinheiro do patrão. Olha, eu posso me encontrar com um amigo, com uma amiga, com uma namorada, eu posso me encontrar com os meus filhos, eu posso me encontrar com um aluno para tirar uma dúvida. Mas a gente não deliberadamente se encontra com o assaltante. Ninguém marca encontro com o assaltante. Veja, ele não disse encontrou, é se encontrou. Eles se encontraram. O uso do se encontrou com o assaltante, que poderia ser um bandido, daí eu me encontrei, marquei de encontrar para passar uma grana, sei lá, mas ele estava preocupado com o dinheiro. Então, o uso do se encontrou é indevido. É mal empregado. Veja os outros. Depois de muito procurar, descobriu onde havia posto a gravata florida. Ok. Tranquilamente. Não há nenhum problema de lógica. Entender. O cliente encontrou. Veja. Essa aqui é fácil, né, Cheliane? O cliente encontrou o gerente. Ele não diz nem que ele se encontrou. Ele encontrou o gerente da loja no cruzamento da esquina. Pronto. Encontrou. Foi algo sem ser de caso pensado. Né? Então tá ok aqui. E o item E, a menina ficou satisfeita quando se deparou com o pai tão cedo. O item errado, B, lá, se nós trocássemos o se encontrou com se deparou, ficaria perfeito. Né? E aqui tem o deparar-se, é algo da surpresa. Né? É algo do não programado. Então, se eu tivesse dito quando se deparou com o assaltante, ok. Realmente totalmente possível. Beleza? Vamos à próxima? A diferença, repetir a diferença entre B e D. Posso. Porque no B, ó, veja a presença do se, né? Ó, quando se encontrou com o assaltante, eles se encontraram. Há um tom reflexivo aqui. Não é que um encontrou um e o outro encontrou outro. Ou seja, eles se encontraram. Se eu digo que João e Maria se encontraram na festa,
há um tom nessa construção de que algo foi proposital ou algo natural, né? Você se encontrar com alguém. Agora, quando ele diz, quando se encontrou com o assaltante, a sensação de que, peraí, ele se encontrou, ele marcou um encontro com o assaltante, já foi isso. Ele saiu de casa sabendo que poderia encontrar o assaltante lá. O item D diz, o cliente encontrou o gerente na loja. O gerente da loja no cruzamento da esquina. Encontrou. Ou seja, não foi algo deliberado, foi uma coincidência. Ele encontrou o gerente da loja no cruzamento da esquina. Encontrou. Coincidência, encontrei você aqui. Não é que o cliente se encontrou, que aí se o cliente se encontrasse, né, Karina? Se eu tivesse dito, o cliente se encontrou com o gerente, aí houve algo de uma combinação, olha, vamos lá conversar lá fora e tal, né? Então, houve uma prévia ou algo totalmente possível para essas duas pessoas. Né? Muito bem, vamos à sexta questão, uma questão também difícil na minha visão. Ele diz assim: observe os elementos de coesão no texto a seguir. Primeiro parágrafo do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Então, isso aqui é um pedacinho do texto que diz: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Tudo bem. A segunda opção que indica explicação, que faz uma observação apropriada, uma observação apropriada sobre algum termo de coesão sublinhado no texto. Vamos lá, então. O item A. Ele diz que a expressão, a mesma explicação, é uma coesão referencial. Professor, a gente só sabe o que é coesão referencial quando a gente cria um oposto, né? O oposto da coesão referencial é a coesão sequencial. O que é coesão sequencial? Você vem lendo o texto, vírgula. Mas eu posso parar a frase bem aqui? Tipo, João foi à praia, vírgula. Mas, bom, dá não, né? Eu tenho que seguir, eu tenho que continuar, não é? Pronto. É por isso que aqui o mas é um elemento responsável pela coesão, ele liga esta oração a esta outra e ele promove a coesão sequencial. Já a coesão referencial, não. A coesão referencial é quando um elemento se refere a outro. Então, João foi à praia. Mas ele não estava disposto. Além de termos o mas promovendo coesão sequencial, temos o ele retomando João. Essa coesão aqui é referencial. Porque ela se refere a um elemento do texto. O mas não se refere a ninguém. Ele apenas obriga o produtor do texto a prosseguir, a dar sequência. Entende? Então, ele diz que a expressão, a mesma explicação, é um exemplo de coesão referencial por meio de sinônimo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Coesão referencial por meio de sinônimo é quando uma palavra é sinônima da outra. O mecânico consertou o carro, ponto. O profissional é muito competente. Profissional é um sinônimo de mecânico. Entende? Não é o caso aqui.
Porque quando ele diz Hamlet observava a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita. Ó, a expressão a mesma explicação, ela se refere, sim, a algo que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Só que ele não usa um sinônimo. Né? Haver mais coisas no céu, na terra do que julga a nossa filosofia é muita informação. Eu não posso nunca dizer que a mesma explicação é sinônimo de há mais coisas no céu e na terra do que julga a nossa filosofia. Sinônimo é quando eu digo profissional e mecânico. Sinônimo é quando eu digo banco e instituição. Sinônimo é quando eu digo casa e habitação. Aí é sinônimo, não é o caso. Entendeu? Item A, falso. B, que é uma coesão referencial por meio da utilização de repetição de um termo. Não. O que é uma coesão referencial? Eu concordo. Só lembrando que aqui está ok, tá? O não ok é aqui. É uma coesão referencial, eu concordo. Não é repetição de um mesmo termo. Mentira, e veja por quê. Porque o que se refere à explicação. A mesma explicação a qual dava. O que temos aqui é por meio da utilização de pronome, não da repetição de um termo. A utilização de um pronome. No caso, um pronome relativo. Ok? Que é o que? C. Quando coesão referencial pela substituição de um termo anterior por conjunção temporal. Vamos lá ver. O quando está substituindo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria. Vamos voltar aqui. Quando é coesão referencial, eu concordo, pela substituição de um termo anterior por conjunção temporal. Esse item é muito, muito interessante. Ele deixa a gente na dúvida, não é? Só que o seguinte, aí eu vou voltar aqui à minha explicação há pouco. A coesão sequencial, ela é as conjunções. Elas não promovem coesão referencial. Todas as conjunções promovem coesão sequencial. Quando eu digo ela saiu semana passada, vou colocar semana passada, quando seus pais decidiram tal coisa. Ela está a presença do quando, a presença de conjunções promove a sequência de ações, como acontece aqui, quando ele diz quando esta ria dela. O quando introduz a oração subordinada. Então, a coesão não é referencial. Ela é, na verdade, se eu tivesse dito, é uma coesão sequencial, né? Eu não vou nem dizer, aí a substituição não ocorre, não é uma substituição, como eu disse. Não é que um termo está substituindo exatamente o outro. Está promovendo o início de uma oração nova. Então, não é referencial, é sequencial, já torna o item falso. O item D. Este e dela, coesão referencial pela substituição de termos por pronomes. E se observarmos bem, isso aqui parece ser verdade. Quando este é o mais próximo, o este é um pronome demonstrativo, que está retomando Camilo. Dela, ele está falando da moça, que no caso é a Bela Rita. Vamos ler de novo. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1800.
1969, quando este ria dela, o Camilo, ria dela, da Rita, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. O item verdadeiro é o item D, é uma coesão referencial, sim, eles se referem. Temos a substituição dos termos por pronomes, né? A gente tem o este e o dela, perfeito, são dois tipos de pronomes, o item D prevalece. E o item E diz que fazia é uma coesão referencial por meio da reiteração de termos idênticos. Gente, um verbo, ele promove coesão sequencial. O verbo dá andamento ao texto. O verbo não produz coesão referencial, e sim coesão sequencial, tá bom? Por isso que o item se torna verbo falso e o verdadeiro é o D de dado. Dúvidas? Estou no muro das lamentações. E aí? Tudo tranquilo? Próxima, sétima questão. Opa, temos uma afirmação no chat aqui. Tudo. Xeliane está dizendo que está tudo. Vamos nessa, então. Tudo certo, né, Thaís? Ótimo. Vamos lá, então. Próxima questão diz o seguinte: a frase que está inteiramente coerente é. E aí, né? A FGV aqui apronta, viu, gente? E aí a gente sabe que a coerência é aquilo que a gente conhece por lógica interna e contextual. É a lógica interna do texto e a lógica contextual desse mesmo texto. Né? Vamos lá ver. Ou seja, o que é incoerente é aquilo que vai entrar em contradição. É aquilo que vai criar um constrangimento semântico. Vamos ao item A. Há 3 maneiras de se conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo. Espera aí. Ok, faça você mesmo. É uma maneira de conseguir que algo seja feito. Contratar alguém para fazê-lo, ok. Proibir seus filhos de fazê-lo? Não parece fazer sentido, vocês concordam? Ué, não, se eu for proibir de fazer, eu vou conseguir que algo seja feito? Se eu proibi-los não vai ser nada feito, né? Algo não será feito. Ele disse que algo tinha que ser feito, então entrou em contradição. Proíba de fazer, então não vai ser feito. Tchau. Item A já dançou, né? O B. Há 3 pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal. Eu e o policial que me atendeu. Ah, não, peraí, ainda temos um problema de aritmética, né? De aritmética aqui. 3 pessoas. Eu e o policial. Bom, representa uma pessoa. O policial representa uma segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa? Não temos essa informação. Item muito facilmente detectado como falso. C. Turista. Alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais. E aí? Quem viaja muito aqui, se você conhece alguém que viaja muito, é muito comum. Eu acho até interessante que as pessoas dizem assim: rapaz, eu fui a Paris, mas olha, estava um frio horrível. Pense, é muito ruim. Eu tinha que levar um monte de capa, sobretudo, luvas, botas, muito ruim. Aí eu até brinco, só da próxima vez que você for a Paris, não vá, dê-me as passagens, a hospedagem. Você fica aqui, que é quente, e eu vou a Paris em seu lugar. É tão chato, né? Eu acho que é um perrengue gourmet. Eu chamo isso de perrengue gourmet, né? E o turista, ele é um pouco isso mesmo, né? Ele gosta de dizer, não, é tão complicado, né? Complicado é outra coisa, né, meu povo? Se você sai daqui para Paris, num lugar que geralmente é frio, né? Você não pode se queixar disso.
Então é isso aqui, ó, é contraditório. Alguém que viaja para ver coisas diferentes, então se queixa de que elas não são iguais. É muito comum que pessoas passem para a gente esse perrengue gourmet. É contraditório. Por isso que eu brinco, eu digo, olha, na próxima vez, dê minhas passagens. Fica aqui. Aqui é quente. Aqui é bem quente. Você não vai precisar andar de sobretudo, luvas. Deixa que eu vou lá passar perrengue lá na fila do Louvre, tá? Deixa comigo. Eu fico lá. Aguenta aquele perrengue, ficar em pé lá, fico frio. Eu vou pegar um avião, não sei quantas horas. Cansa, né? Ah, meu Deus, que chato. Enfim. Então, não é coerente isso. Entender. O mundo é um livro. Vou colocar aqui, mudar de cor. O mundo é um livro. E aquele que não viaja lê apenas uma página. Há alguma contradição aqui? O que vocês acham? Gente, olha o item E. Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a. Bom, primeiro que uma encruzilhada são 4 ruas, né? Uma encruzilhada, é uma cruz. Tome qual, né? Se são 3, são 4 vias, tome a qual? Não faz sentido. Se nós entendermos a encruzilhada como uma armadilha, se você estiver numa estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a. Uma encruzilhada no sentido de armadilha fica pior ainda. O item verdadeiro é o D, meu povo. É completamente lógico o que ele diz. Ele diz que o mundo é um livro. E aquele que não viaja lê apenas uma página. Sim. Se eu nunca saí de Fortaleza, moro aqui em Fortaleza, se eu nunca peguei um avião, ou um trem, ou um ônibus, e me dirigir a um outro lugar, eu só conheço o meu lugar. Então, se o mundo é um livro, quem não viaja fica parado no canto, lê apenas uma página do livro. E é verdade, é coerente. É figurado, o sentido é completamente metafórica essa construção, mas ela não entra em contradição, por isso que eu entendi o verdadeiro. Muro das Lamentações. Estou dentro. Tudo de boa? Ok. De boa, né, Elizabeth? Questão boa, né? Interessante. Explicar a C novamente? Explico. A C, claro, Catarina. A C é assim, ó. A contradição está no seguinte: se você viaja para ver coisas diferentes, não faz sentido, perdão, que você se queixe. Ó, e olha como ele amarra a ideia, ó. Turista, alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais. Não, era para ser coerente, teria que ser alguém que viaja para ver coisas diferentes e então adora quando elas não são iguais, né? Então, o queixar-se é que é a contradição, não é? Porque se você viaja para ver coisas diferentes, você não. É que nem eu vou a um restaurante para comer. Chego lá, eu estou reclamando porque eu vou ter que comer, né? Imagina, né? Alguém sai de casa para ir a um restaurante comer e então se queixa de que tem que comer lá no restaurante. Puta, tem que comer aqui, é sério? Pô, mas você veio para cá para comer, né? Entendeu a contradição aqui? Beleza. Show. Oitava. Essa questão é tranquila. Ela só tem um enunciado um pouco enrolado, mas é de boa. Vamos lá ver. Ele diz assim: todas as formas, todas as frases abaixo mostram uma forma sublinhada, composta de não mais verbo. Pode observar que é isso, ó. Todas têm não mais verbo. Não sabe, não apareceram, não concordaram, não aplaudiu, não vender.
certo? Aí ele diz, substituindo esta forma por um só verbo, de sentido equivalente, a opção inadequada é. Então vamos lá. Para quem não sabe, uma babá é alguém que ganha um bom dinheiro só para assistir à TV e ler revistas. Aí ele diz: para quem não sabe, para quem desconhece, para quem ignora. Eu posso trocar para quem desconhece, para quem ignora. Não saber é desconhecer. E ignorar também, né? Ignorar é não saber. É importante dizer isso. A gente usa muito assim, fulano é muito ignorante. Ignorante no sentido de grosseiro. Ok, isso existe também, tá? Mas o ignorante pode ser tão somente aquele que não sabe. Por exemplo, se você me perguntar, professor, quais as suas principais dúvidas sobre direito eleitoral? As minhas principais dúvidas? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre direito eleitoral. Eu sou ignorante. Eu desconheço. Eu não sei nada de direito eleitoral. Entendeu? Eu não tenho como saber, ter dúvida de uma coisa se eu sou ignorante. Ok? B, então é ok aqui, tá? Ele quer o que não está adequado, inadequado, né? B, todos esperavam ver a chuva de meteoros, mas eles não apareceram. Desapareceram. É o B. Claramente é o B. Porque, veja, uma coisa é você dizer que eles não apareceram, outra coisa é dizer que eles desapareceram. Não é a mesma coisa. Desapareceram, se eles desapareceram, eles foram vistos. E o texto está dizendo que eles não apareceram, então ninguém os viu. É inadequada essa troca. Não é? No D, no C, ele diz: os juízes do STF não concordaram a respeito do tema. Se eles não concordaram, eles discordaram. D, a imprensa em geral não aplaudiu a sentença aplicada. Olha, se ela não aplaudiu, ela poderia ter aplaudido. Se ela aplaudisse, ela aprovaria. Se ela não aplaudiu a sentença aplicada, então ela reprovou. É um significado possível. Não é lá um sinônimo muito equivalente, eu confesso, e concordo com você. Não é uma equivalência imediata, mas dá para entender dessa forma. O que não dá é o desapareceram como não apareceram. Né? E o item E diz: os proprietários decidiram não vender a fazenda. Decidiram conservar. Não vender é um sinônimo de conservar. Conservou o bem, não o vendeu. De boa? Estou dentro do chat. Eu acho que essa daqui é bem tranquila, né? Segue o baile. Nona. Assinale de boa, né, Cheliane, essa? Assinale a frase em que a preposição sublinhada é uma exigência de um termo anterior. Bom, questão difícil. Como é que eu posso dizer? A regência verbal, eu costumo dizer que preposição é algo que pode ser exigido por um termo ou simplesmente aceitado por esse termo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Pronto. Vou usar esse lado aqui do quadro, porque ele usou exigência. Né? Se eu chego e digo assim, meu povo, eu dormi de meias. Eu gostei das meias. Certo? Em ambas as frases, vocês estão vendo a preposição de, né? Ops, espera ainda a imagem. Só um instantinho que eu cliquei no negócio aqui e foi bater lá no outro canto. Putz. Mais uma vez, espera aí. Pronto. Vocês estão vendo aqui a preposição de, né? Ó. Preposição de, tá aqui, ó. Muito bem. Das duas,
Ajude-me. Reflita comigo. Qual das duas preposições é uma exigência do termo anterior? Eu penso assim, ó, quando eu uso o verbo gostei, o verbo gostar, essa preposição ela fica se coçando para querer aparecer, né? Ela fica assim numa tentação de dizer, eu vou aparecer, eu vou aparecer, eu vou aparecer. Então, é uma exigência do verbo gostar. Aqui é exigência. Aqui não. Eu posso dormir de mesa, eu posso dormir com um pijama, eu posso dormir lá fora, eu posso dormir em uma cama pequena, em uma rede. Posso usar várias preposições. Aqui ela não é uma exigência, é uma mera aceitação. Né? Ou seja, o verbo dormir não amarra a seguinte necessidade. Tem que ter a preposição de depois. Mas o gostei amarra. Aí eu te pergunto, o adjetivo bom, né? Ou, dependendo do contexto substantivo, não importa. Bom de briga é aquele que cai fora. Essa palavra bom exige essa preposição. É claro que ela está aqui. É claro que ela faz sentido. Por exemplo, não dá para usar aquele argumento. Ah, professor, eu tenho uma técnica. A gente tira tudo. Se não fizer sentido, aquela que quando eu tirar, perdeu o sentido é porque é exigência. Não, se você tirar todas elas aqui, você vai ver perda de sentido. Porque quando eu digo bom é aquele que cai fora, é diferente de dizer bom de briga é aquele que cai fora. Então, não é a questão do sentido. A questão é, a palavra bom, isoladamente, ela vai requerer a preposição de? Eu creio que não. Aqui ela está por uma aceitação, não por uma exigência. Né? O item B, nada abaixa mais o nível de uma discussão do que elevar a voz. Ó, o nível D. A palavra nível vai sempre exigir a presença da preposição? Em todo o contexto? Eu posso dizer coisas como você não tem nível para discutir isso. Né? Mas posso dizer também o nível do mar. Né? É uma exigência? Pergunto eu. O melhor modo de... Eu vou fazer a mesma pergunta. A palavra modo sempre vai pedir a preposição de? Ou seja, a preposição de é um elemento que eu tenho que usar em toda e qualquer situação. Vamos ao D. Tato é a capacidade de descrever os outros como eles se veem. Capacidade de. Né? Eu tenho a capacidade de vencer, eu tenho a capacidade de mudar. Ele perdeu a capacidade de entender as coisas. Sempre vai pedir? É uma exigência? E item é, se o lobo compreendesse os cordeiros, morreria de fome. Bom, eu vou ser um pouco mais objetivo. Eu fiz essa reflexão para dizer o seguinte para vocês. Aqui embaixo, quando a gente diz, aqui embaixo, aqui em cima, perdão, quando eu disse, eu gostei das meias, isso daqui é objeto indireto. Quando você tem objetos indiretos ou complementos nominais, as preposições são exigentes. Quando não, não. Por exemplo, se eu dissesse assim, o livro de matemática caiu. De matemática é um adjunto adnominal de livro. Ele não é complemento nominal. Ele é só uma expressão que ajuda a compor o significado da palavra livro. A palavra livro usou a preposição de, mas não é uma exigência. Eu não preciso dela para complementar o meu sentido. É só uma adjunta adnominal.
de todos os exemplos aqui, de descrever os outros, isso daqui é um complemento nominal de capacidade. Se eu digo, eu tenho medo de que ela faça uma besteira, isso daqui é complemento nominal de medo. Então, essa preposição é exigência. Bom de briga não é complemento nominal. De briga não é complemento nominal. É só uma adjunto adnominal. O nível de uma discussão, a mesma coisa, é só um adjunto adnominal. Modo de ganhar do mesmo jeito. O único que nós temos complemento é o entender. Essa questão é muito difícil. Eu posso garantir a vocês que ela não é uma questão tragável, ela não é uma questão estável. A gente tem que olhar pela semântica aqui, perdão, pela sintaxe e não tanto pela semântica. E aqui morrer de fome é uma adjunta adverbial de causa. Ou seja, nada a ver com a ideia, de um complemento nominal, nem um objeto indireto. Então, entender, capacidade, é bom lembrar também, é um substantivo abstrato. Substantivos abstratos exigem preposição para que os seus sentidos abstratos saiam da abstração. Por exemplo, o caso do medo, né? Medo também é outro substantivo abstrato. Por isso que essas preposições são exigências. Então, se não for um verbo transitivo e indireto, requerendo a preposição, ou um complemento nominal, a preposição não é exigência. Tá bom? Então, de uma discussão é só uma adjunta nominal de nível. De ganhar também, e assim por diante. Ok? Não é uma questão fácil. Temos uma... Aqui, de boa. Vamos à próxima? Né? Vamos lá. Vamos para cá. Vamos para uma... Vamos chileno para a próxima, né, chileno? Próxima questão. Agora a gente vai para a semântica. Assinale a frase em que houve troca indevida de todo o. Vamos lá. Todo o. Bom, primeiro eu queria que vocês entendessem essa diferença. É assim, ó. Todo carro tem volante. Né? Óbvio. Como quem diz, qualquer carro tem volante. Senão, como é que você dirige o carro? Todo o carro tem volante. Agora ferrou. Porque quando eu digo todo o, seria de ponta a ponta. Então, você imagina aí um automóvel. Você imagina um carro aí. E o carro é cheio de volante. Tem volante no carro todo. Entendeu? Não faz sentido. Não é lógico isso. Então, essa frase, essa construção é indevida. Toda vida que você diz todo o, é de ponta a ponta. De ponta a ponta fisicamente, mas pode ser também temporalmente. Vamos, então, às opções. O item A diz: a festa se estendia por todo o dia. Reflita comigo. Todo dia ou por todo o dia? Ele disse se estendia, né? Quando ele disse que a festa se estendia, não é todo dia, é por todo o dia, de ponta a ponta do dia. Esta já é a troca indevida. Vamos ver as outras? Não são tão simples, mas é bom ver para a gente refletir. O item B diz: ele ligava para o hospital todo dia. Ah, ok, todo dia. Aqui está de boa, né? Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta.
Todos os dias havia festa na cidade. É importante dizer que essa história do todo o, quando você coloca no plural, isso desaparece. Olha como é louco, ó. Vou colocar no plural agora. Vou pegar essa mesma frase e vou colocar no plural. Todos, só um instantinho. Todos os carros se eu coloco no plural, volta a ter lógica. Todos os carros têm volante. O problema é o singular. Todo carro tem pneu. Todos os carros têm pneu. De boa. Né? O problema é o plural. Então, quando ele colocou aqui, todos os dias havia festa na cidade, ok, todos os dias. Todo o dia havia estouros de foguetes. Todo o dia havia, ou seja, de ponta a ponta. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, de ponta a ponta do dia. Foguetes estourando durante todo o dia. Isso é lógico, é possível, né? É possível. No Réveillon, por exemplo, vocês sabem, né? No dia 31, os foguetes, os fogos começam a estourar de manhãzinha logo. De manhã, então você vai escutando fogos ali até a culminância lá da meia-noite. O item é, todo dia havia comemorações do grande feito. Todo dia. Tá ok também, tá de boa. Concordam que o item A é o item problemático? Vamos à próxima? Ih, rapaz, nosso tempo aqui tá... Vamos lá. 11. Nas alternativas abaixo, observa-se sempre a mesma estrutura. À esquerda, há uma passagem no texto 1, à direita, há uma proposta de reescrita dessa passagem. O único caso em que a reescrita não apresenta erro em relação ao uso do acento grave é... Vamos lá. O item A diz: ele também queria... Ops, só um instante. Ele também queria ser naturalista. Ele reescreve. Ele também aspirava a ser. Nem preciso, né, meu povo? Não ocorre o uso do acento grave antes de verbos. Ok? B. Ele abandonou a fé religiosa e abraçou de vez a evolução por seleção natural. Ele abraçou a fé religiosa e aderiu de vez à evolução. Aqui faltou o crase. Você concorda comigo? Ele abandonou a fé religiosa e aderiu de vez à evolução. Troca a evolução para o projeto e aderiu ao projeto. Então, ele aderiu à evolução com crase. Faltou, está errado, portanto. C. Começou a traçar imensas árvores na vida e na terra. Passou a traçar. Não, gente, não ocorre crase diante de verbo, por favor. Item D. As células filtradoras têm exatamente a mesma arquitetura de micróbios aquáticos chamados de coanaflagelados. Meu Deus, que nome. Coanoflagelados. É isso mesmo, né? Coanoflagelados, é isso mesmo. Vamos lá a proposta dos coanoflagelados. As células filtradoras têm arquitetura idêntica à arquitetura... Faltou, né, gente? Vocês concordam que faltou crase aqui, ó? Elas têm arquitetura idêntica à arquitetura, que a palavra arquitetura ela está subentendida aqui, né? Ó. Ela está bem aqui subentendida. Não? Idêntica à arquitetura de micróbios. Item é verdadeiro, item é. Agora, olha como a banca é mala, né? O item é... Vamos ver o item é. Além disso, análises filogenéticas estão sujeitas a alguma incerteza. Além disso, análises filogenéticas estão sujeitas a dúvidas. Professor, como é correto isso aqui se não tem crase? É exatamente isso. Ele pede a que não apresenta erro em relação ao uso do acento grave. E, de fato, o não uso é que é correto aqui. Sabemos nós, eu acho que você conhece aquele bizu muito antigo, quando o A estiver no singular e a palavra da frente no plural, crase nem a pau. Vou repetir.
Quando o A estiver no singular e a palavra da frente no plural, crase nem a pau. É isso. Então, sujeitas a dúvidas. A ausência do acento grave é que torna o item verdadeiro. Tá bom? Tranquilo? Agora é doido, né? Porque a gente espera que o verdadeiro traga crase, né? Mas o verdadeiro não trouxe. Se ele tivesse usado, seria um erro, que nem ele usou equivocadamente a traçar, né? A ser naturalista. Vamos à próxima? A próxima. A 12 diz: Darwin, por exemplo, se casou com sua prima e o irmão dela com a irmã de Darwin. Bom, o texto é meio doido, né? Assim, no sentido dos relacionamentos. Mas a gente está analisando é a vírgula. Vamos lá ver. Nessa passagem são numerados 3 casos diferentes do uso da vírgula. A alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula nessas 3 situações, efetivamente, é. O item A diz, né? Darwin, por exemplo. Olha, gente, isso daqui é uma expressão explicativa. É uma expressão intercalada. Esse caso do 1 aqui é como você vem escrevendo e aparece. Ou seja, é uma expressão intercalada, uma expressão explicativa, ou então a saber, ou então ou melhor, né? Ou seja, não, já falei ou seja. O isto é, colocar o isto é, para dar uma variada. E ficam entre vírgulas, tal, etc. E, por exemplo, é um deles. Então, a gente já pode dizer que é o seguinte, que o primeiro caso, já podemos dizer com tranquilidade que o primeiro caso tem a ver com isolar um termo intercalado. E aí, isolar um termo intercalado, porque os outros são completamente balelas, né? Não temos itens em enumeração, não temos oração coordenada, não temos conjunção adversativa. Então, ou é A ou é E. O segundo, Darwin, por exemplo, se casou com sua prima e o irmão dela com a irmã de Darwin. Eu acho que vocês notaram que esse. Já vou para a terceira vírgula, tá? Para matar logo tudo. Ó. Essa vírgula é a vírgula da elipse. Porque em vez de ter dito se casou, ele colocou uma vírgula. Ó, Darwin, por exemplo, se casou com sua prima. E seu irmão se casou com a irmã de Darwin. Entendeu a história? Bom, professor, então essa vírgula aqui marca uma elipse, marca uma omissão. Exatamente. E a vírgula 2, né? A vírgula 2, gente, se você observar bem, nós temos a vírgula antes da conjunção i. E uma regra diz o seguinte: se o sujeito da oração número 1 é diferente do sujeito da oração número 2, você tem que colocar uma vírgula, né? Então, assim, resumindo a ópera. Sujeito da oração número 1 é diferente do sujeito da oração número 2, use vírgula antes do i. Se o sujeito da oração número 1 é igual ao sujeito da oração número 2, se é igual, você só usa o i, não usa a vírgula. Deixa eu só colocar essa vírgula aqui mais bonitinha. Ela está parecendo uma coisa sem lógica. Bom, agora aqui. Agora temos lógica. Então, se eu digo assim, ó, João chegou e Maria preparou o jantar. Vou ter que usar vírgula antes do i. João chegou. Quem chegou? João. Quem preparou o jantar? Maria. João chegou, vírgula. E Maria preparou o jantar. Se for o mesmo sujeito, não precisa. João chegou e preparou o jantar. Pronto. Aí não tem vírgula, porque os sujeitos são iguais. Quem chegou foi João, quem preparou o jantar foi João. Tá bom? Bom, então, nós temos sujeitos diferentes. Ó. O sujeito da oração número 1 é Darwin. Darwin se casou com sua prima. E o irmão dela, sujeito da oração número 2, é diferente, com o irmão de Darwin. O item verdadeiro é o item A, meu povo. Ó, separação de oração aditiva com sujeitos diferentes do sujeito da oração assindética e marcar a omissão do verbo. Sim, a gente omitiu o verbo. É a tal da elipse. O se casou. Logo, o item verdadeiro é o item A. O item E falava de marcar a ordem inversa, nada a ver. Separação de adjunto adverbial também não. Beleza? Bora para 13?
Vamos lá? Ainda de pontuação. Não é uma... a última de pontuação? É a última. Então, vamos lá. A 13 diz assim: Haeckel era o partidão perfeito. Não fosse um problema. Sua semelhança com Darwin não parava no casamento endogâmico. Ou seja, endogâmico do mesmo grupo, né? Ele vai falar sobre... A questão trata dos dois pontos, tá, gente? Ela quer saber qual é a função desses dois pontos. Aqui vai ter de novo, ó. Vamos ler a frase 2 agora. Além disso, análises filogenéticas estão sujeitas a alguma incerteza. Métodos e pesquisadores diferentes extraem conclusões distintas dos mesmos DNAs. Ele pergunta, na passagem acima, os dois pontos são usados para introduzir, respectivamente, o quê? O item A diz uma exemplificação. Ele está exemplificando? Eu creio que não é um exemplo. Quando ele diz não fosse um problema, ele não está dando um exemplo. Então, já podemos descartar o A. É uma especificação? Ele chamou de problema e não disse qual era, mas depois diz. Uma especificação é possível. Uma modalização, um modo, uma maneira. Os dois pontos introduzem um modo. Não é modo. Uma previsão. Não é também uma previsão. Porque antes dos dois pontos, não há um tom previsivo na sentença, na frase, né? Uma restrição. Não, ele vai dizer qual é o problema, né? Só há um problema, diga aí. Quero saber qual é. Especifique aí que problema é esse. Que você dizer que eu tenho um problema, olha, quero dizer que eu tenho um problema, tá? Especifique, porque problema é uma coisa muito ampla. Já temos o item verdadeiro, gente. É bem de bola. E o segundo é uma justificativa. Não é, ó? Uma justificativa? Como assim? Não entendi. Veja por que se trata de uma justificativa. Eu vou usar um argumento muito simples. Eu posso trocar esses dois pontos por vírgula, pois? Vamos ler. Além disso, análises filogenéticas estão sujeitas a alguma incerteza, pois métodos e pesquisadores diferentes extraem conclusões distintas do mesmo DNA. Toda vez que você tiver vírgula, pois, vírgula, por quê, vírgula, por quanto, essas estruturas introduzem uma justificativa e podem ser trocadas por dois pontos. Uma explicação é uma justificativa. Concordam? Beleza? Opa, tempo correndo aqui. Próxima. 14. Posso ir à próxima? Posso, né? Próxima diz. Raros são os secretários ou secretárias que, enviando a alguém um documento ou um livro, não comece a carta escrevendo anexo, lhe envio. Assinale a frase abaixo que está em desacordo com as normas gramaticais. Bom, a primeira coisa a lembrar que anexo é uma palavra que varia, ela sofre flexão, e ela tem dois sinônimos, né? A saber, apenso ou incluso. E lembrando também que podemos usar a expressão em anexo, só que ela é uma expressão invariável, né? Ela é invariável. Ou seja, ela não muda. E a palavra anexo é um adjetivo, né, meu povo? Então ela sofre natural concordância. O item A diz, anexo lhe envio os documentos e fotos. Se são os documentos e fotos, eles não estão anexos. Eles não estão anexo, perdão.
Eles estão, na verdade, anexos. Já temos o item errado. Os documentos e as fotos, envio. Os documentos anexos, os documentos e as fotos. Os documentos é masculino, as fotos feminino, somatório disso, masculino plural. Os outros itens corretos, ó, em anexo, expressão invariável, que é de boa, e envio documentos e fotos. Anexos, ó, como era para estar o item A, está o item C. E envio os documentos e as fotos. O item D, envio-lhe os documentos e as fotos anexos, só mudou a ordem. Envio-lhes em anexo, colocou em anexo entre vírgulas, que são vírgulas facultativas. De boa aqui. Tranquilo? Vamos para 15? Vamos para 15, né? 15ª questão. 15ª diz assim, a questão de tipologia textual. Vamos ler. Ele quer que a gente... Ó, vamos ler primeiro o enunciado. Nesse caso, a descrição feita mostra o seguinte problema do observador. É um problema na pessoa que está descrevendo a história. Então, é um fragmento descritivo, mas a pessoa que está descrevendo, ela tem um problema. Tipo assim, ó, vamos imaginar que eu estou descrevendo você, só que o fato de eu ter um determinado problema, por exemplo, eu estou querendo descrever uma coisa que está muito alta, e eu não sou uma pessoa alta. Logo, eu teria, por esse problema, dificuldade de descrever essa coisa que está num ponto muito alto. Entende? Então, há algo no observador. É na pessoa que está descrevendo, né? Vamos ler o texto, então. Observei as coisas no laboratório do cientista. Alguns objetos estranhos enchiam os armários. As mesas estavam cobertas de anotações misteriosas. E havia anotações matemáticas no quadro negro. Bom, qual ele está descrevendo, a gente teve uma noção do lugar, né, do laboratório, só que o observador tem uma limitação. O item A diz que é o desconhecimento daquele mundo. Vou deixar aqui, ok. Vou deixar aqui como pensamento. O posicionamento de onde estavam as coisas. Não há nada quanto ao posicionamento. Ele não se queixa de que as coisas estão longe, que as coisas estão altas. Não há essa queixa. Então, eu descarto aqui o item B. Distância entre ele e os objetos. Não, porque ele fala de objetos que enchiam os armários, ele chegou perto. Ele fala de anotações misteriosas, ou seja, ele teve tempo para olhá-las, para tentar decifrá-las e não conseguiu, daí chamou de misteriosa. Ele estava muito perto. O desconforto de estar em um lugar desconhecido. Ele não se queixa. Mais uma vez, não há queixa. Né? Então, não temos o desconforto. Esse não é o problema do observador. A falta de interesse sobre aquele universo científico. O problema é essa falta de interesse e o desconhecimento daquele mundo. A meu ver, dois itens muito possíveis, mas um muito claro. Falta de interesse naquele... Talvez, né? Ele fala de anotações misteriosas, mas ele não fala num tom de desdém, né? Ele não fala num tom de desdém assim, ah, isso aí é besteira, isso aí é porcaria, isso aí é coisa de gente doida. Não, né? É o desconhecimento daquele mundo. Então não é uma falta de interesse, porque ele vai, isso aí, cientista maluco, só tem coisa doida lá, coisa que não vale nada. Ele não foi desdenhoso, né? Muito bem. Já falamos de um... Eu queria... O nosso tempo já estourou, né, meu povo? Nosso tempo já estourou. Eu queria ver com vocês a 20ª e vou apontar o item falso da 19. Olha a 20ª, meu povo. E aí a gente sempre coloca 20 questões exatamente para vocês terem mais tempo, né? A 20ª diz assim: a frase em que ocorre ambiguidade. Eu sempre digo que para você resolver esse tipo de questão, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que ler a sentença,
e tem que tentar observar a sequência, a sentença que você leu, a frase que você leu, você tem que tentar observá-la de diversos ângulos. É isso que torna possível você enxergar a ambiguidade. Isso aqui é um olho, tá, meu povo? Isso aqui é um olho. Está muito feio, mas é um olho. Acredite. Tá bom? Então, artisticamente falando, a gente enxerga a ambiguidade quando a gente se descola de um jeito de olhar a frase, de ler a frase. Ok? Então, o que está aqui precisa desse monte de visão. O item A diz: ninguém mais os encontrou de novo. O cargo de oficial de justiça é importante. C. A nomeação do ministro foi surpreendente. Item D. Tudo foi organizado para o julgamento. E item E. As folhas do caderno despencaram. Eu vou ao item verdadeiro e depois a um outro item que poderia trazer algum tipo de treta, né? O item verdadeiro é o C. Veja, a nomeação do ministro foi surpreendente. Podemos observar dois ângulos. O primeiro, o ministro nomeou alguém. O ministro, o M do ministro, nomeou alguém, alguém X, que não sei quem é. E essa nomeação, ela foi surpreendente. Então, o ministro nomeou. A nomeação do ministro. Foi ele quem nomeou. Mas eu posso entender também que o ministro foi nomeado. E essa nomeação do ministro é que foi surpreendente. Entende? Ó? A nomeação do ministro. O ministro nomeou alguém ou ele foi nomeado? É aí que está a ambiguidade. Entendeu? Um outro item que poderia levar a dúvida era o E. As folhas do caderno despencaram. De fato, poderíamos pensar que as folhas estavam soltas no caderno, então por isso que elas despencaram. Às vezes a gente coloca no caderno um monte de folha aí, ou que as folhas do caderno mesmo caíram, por alguma razão. Só que esta ambiguidade já é mais, ela é mais, e aí vem a FGV com aquelas coisas dela, né, meu povo? A certa e tem a mais certa, tem a errada e a mais errada. É muito forçada essa ambiguidade do item E, ao passo que a ambiguidade do item C é bem natural. Portanto, fiquemos com o item C. Tá bom? Alguma dúvida? Ok. Muito bem. Eu vou comentar, portanto, só o item verdadeiro da questão 19. As demais ficam como treino para casa. E vamos lá, né? Já temos aí mais 1h30 de aula. Vamos nessa. Ele pede para marcar os termos sublinhados que não mostram a mesma função sintática. Eu vou dizer a função sintática dos termos, depois, caso você tenha dúvida, você me procura no Instagram, tá bom? Ó, ele diz no item A um fechamento do Congresso. O Congresso é fechado, é complemento nominal, e ele fala a aceleração do processo democrático. O processo democrático é acelerado. Valor passivo é complemento nominal nos dois. No item A, ele fala: queremos um regime que não seja apenas da raposa. E aí, regime da raposa é só, né, como vocês estão vendo aqui, é uma posse, então é só uma adjunto adnominal da raposa. E a mesma coisa aqui, regime da raposa e da galinha, outro adjunto adnominal também, que é posse.
Item C, as mulheres dos outros candidatos. Outro adjunto adnominal. E ao governo do Estado de São Paulo. Outro adjunto adnominal. Isso não é aposto denominativo, tá? É só também um adjunto adnominal. Então, bateu, né? Igual. Se você anda de montanha-russa, é um adjunto adverbial, se refere ao verbo andar, e ele diz anda de alguma outra coisa, outro adjunto adverbial. São dois adjuntos adverbiais. Adverbiais agora, né? Não adnominais, mas se referem ao verbo andar, tá? Anda de montanha-russa, um adjunto adverbial de meio, né? E o item que não bate é esse aqui, ó. No item E, ele diz não havia a necessidade de humorista. Como necessidade é um substantivo abstrato, de humorista é complemento nominal. Aí vem a história, né? A preposição é exigência. Lembra da história da preposição ser exigência? Nos complementos nominais, as preposições são exigência. Né? Nos complementos, nos adjuntos, não. E aqui ele diz, 1 quilo de toucinho, é só um adjunto adnominal aqui, ó. Que a palavra quilo não é um substantivo abstrato. Eu estou apenas especificando quilo de quê? Quilo de carne, quilo de frango, quilo de laranja. É apenas uma especificação, então é só um adjunto adnominal. E aqui embaixo era um complemento, lá em cima era um complemento. Meu povo, forte abraço. Prova de vocês é no ano que vem, né? Ninguém vai fazer prova domingo, não, pelo amor de Deus. Então, claro que não. Excelente Natal, excelente Réveillon a todos vocês, tá bom? A gente talvez, não sei, mas se for o caso, se a plataforma Soares quiser, a gente pode se reencontrar em janeiro, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Valeu. Valeu, Sheliane. A gente comentou o que deu para comentar. Eu sabia que não ia comentar as 20, mas a gente foi quase perto, quase bateu 20, né? Umas 15 questões aí, 16 questões. Forte abraço a todos vocês, boas festas, boa noite, boa semana. Tchau, gente. Fui.